volta, uma ótima manhã para você, manhã de sexta-feira, 23 de junho. Passou rápido, né? O mês de junho já tá acabando, o ano tá indo embora, já passamos da metade do ano. E vamos que vamos, né, gente? À disposição dos nossos telespectadores e ouvintes do rádio, através dos 90,3, através do AM 1250. Pessoal que está nos acompanhando também no site da Difusora, com imagens aqui do estúdio, www.difusorapocos.com.br. Agora, falando em imagem no estúdio, estamos no canal 47 e 51.1 no HD e também no Facebook ao vivo, facebook.com/TV Plan Web. Mande sua mensagem, tá bom? 99747-5270. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos convidados. Hoje nosso tema, gente, é o assistencialismo, a desigualdade, a distribuição de renda. E os nossos convidados, ele que é professor de psicologia da PUC, Campus Poços de Caldas, professor Davidson Cepini. Bom dia, uma honra recebê-lo aqui no Estúdio News. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Feliz com a sua presença aqui, tá bom? Também o advogado criminalista Tadeu Rodrigues, doutor Tadeu Rodrigues, uma honra recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui também. Deixa eu brindar a presença de vocês aqui. Opa! Sucesso e saúde, né? Bacana demais. Bom, esse tema é um tema muito discutido, né? Principalmente o assistencialismo, a desigualdade no nosso país, a distribuição de renda. Isso, professor, vou começar pelo professor, porque isso mudou nos últimos anos ainda, principalmente com a crise econômica nos últimos anos. Isso vem aumentando ainda a questão da desigualdade do Brasil? Vem agravando, né? Nós tivemos uma diminuição, né, da pobreza no Brasil com alguns programas sociais, né? Bolsa Família, por exemplo. É fato que isso colaborou e muito para a diminuição. Né? Os dados mostram que nós saímos aí de mais de 40 milhões de pessoas abaixo do nível da pobreza para 30 milhões, mais ou menos 20 e poucos milhões. Então, mesmo assim, você vê que ainda temos muita gente nessa situação de extrema pobreza no Brasil. E claro que isso tem consequências graves, como a gente tem observado aí na sociedade, né? A questão da violência, entre tantas outras coisas. De certa forma, Tadeu, o desemprego também colabora com isso, né? Hoje temos aí aproximadamente 15 milhões de desempregados no Brasil. Né? Sem dúvida. Eu até pegando um gancho no que o professor falou, a miséria, né? A pobreza, a crescente desigualdade social, ela traz uma carga criminal muito grande, né? A gente tem um reflexo criminal nas ruas, a gente tem problema de drogas, problema de vício que vão se agravando, né? Eu trabalho com direitos humanos desde 2008 e eu consegui perceber muita diferença, seja na nossa região, seja em nível nacional, que eu, como curioso, estudioso, fico lendo também. Sim. E eu acredito que a gente está vivendo não só uma crise econômica e social, mas a gente está vivendo uma crise de consciência. As pessoas têm querido muito resoluções rápidas para problemas que demandam muito tempo, né? Então eu acredito que a gente tem um problema muito mais lento de se resolver do que parece, né? Enquanto a gente tiver político na tribuna pregando apenas o aumento de leis penais sem discussão social, tratando todos os problemas como caso de polícia, eu acho que a gente não vai sair do lugar. De fato, tudo isso passa pela política. Passa. E aí a gente ainda ouve o discurso de que eu não acompanho a política, não gosto. Não voto. Isso tudo contribui. Contribui para esse muito. cenário. Totalmente. A gente tem hoje uma bancada muito repressiva, de um lado, que usa do direito simbólico, que a gente chama, que é o direito que ele não é efetivo, ele é apenas para acalmar uma população. Então, você tem um menor que cometeu um determinado crime, a tendência é falar para conseguir votos assim, vamos punir o menor, e nunca perguntar por que o menor está matando. E o que vai fazer a gente discutir mais a fundo é o porquê que o menor está matando, e com isso deixar uma discussão muito mais longa, que dá muito menos voto, né? Você consegue trabalhar com o direito de uma forma passional muito mais rápido que o direito penal, né? Eles não vão lá no início da ferida, isso. Lá onde está começando tudo, professor? Seria isso? Exatamente, né? Buscar as causas dos problemas sociais, né? Os problemas sociais, eles têm raízes no nosso país, né? São raízes aí centenárias, né? Nós temos aí um histórico, né? Desde a escravidão, né? Da própria colonização no Brasil, da distribuição das terras no Brasil, da distribuição da renda. Tudo isso
quando não é levado em conta, né, é o que o Tadeu falou, quer dizer, acaba então fazendo o quê? Fazendo com que a gente queira punir as pessoas simplesmente, né? E aí chama de justiça aquilo que seria muito mais uma vingança do que justiça, né? A justiça está bem além disso, né? Seria então dar oportunidades iguais para que as pessoas pudessem aí sim, né, seguir os seus caminhos. E uma vez oportunidades iguais, se a pessoa sair do rumo, aí sim aplicar a penalidade necessária. Mas num país onde as oportunidades não são iguais, qual que é o reflexo disso, né? Você tem a classe pobre, né, nos presídios, né? As pessoas que estão aí, que não tiveram oportunidade. O sistema carcerário hoje é um dos grandes culpados. Nosso sistema carcerário hoje ele é falido. É falido. Podemos falar dessa maneira, né? Ele é falido. Tranquilamente. Temos poucos modelos, né, que deram certo no país. São pouquíssimos, né? Temos alguns modelos. O que eu sempre falo é o seguinte: a sociedade tem mania de achar que o problema prisional não é um problema dela. Ele acha que é só um problema do Estado, é um problema distante, eu quero distância. Enquanto o professor David faz um trabalho lindíssimo no presídio aqui com a leitura, sim, ele está trazendo o problema para a sociedade. Temos, como você disse, centros que funcionam muito bem, por exemplo, a APAC, que a gente até estava conversando em off ali, acho que são 200, se não me engano, no Brasil hoje, que é um centro de ressocialização que você é muito mais rigoroso que um presídio. Só que, por outro lado, é muito mais digno. Você trata o ser humano que vai voltar para a sociedade de um jeito mais digno. E a gente tem essa visão que o professor falou de vingança. A gente quer punir com a mesma moeda. A gente vê casos horríveis na televisão de pessoas linchando... aos olhos da população, quando isso é divulgado, a pessoa ali se sente vingada. É isso? A pessoa, nossa, ela se sente tranquila, mas está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Porque não vai na raiz do problema, né? Toda vez que você vai tentar resolver um problema pelas suas consequências, você não consegue resolvê-lo. Professor, a questão não é só a construção de um presídio, não é só a parte estrutural, ela deixa até de ser importante nesse momento, quando se trata do pessoal mesmo, de recuperar essa pessoa. O que acontece? Até no plantão eu já ouvi de muitos entrevistados, eu voltei para o mundo do crime porque eu não tive oportunidade. Vocês citaram a questão da oportunidade há pouco. A gente sempre ouve isso de quem está realmente vivendo, né, esse momento, esse mundo do crime. Eles não têm essa oportunidade lá dentro, por falta de estrutura, por falta de oportunidade mesmo, seria quando eles saem, quando eles cumprem a pena? Exatamente. Os países onde a criminalidade é baixa, justamente por quê? Porque as pessoas têm oportunidade, né? Então o presídio, ele é quase que uma exceção nesses países, né? O presídio é um local para aquelas pessoas que realmente têm questões muito sérias, inclusive psiquiátricas, né? Problemas Sim. muito além do social, né? Agora, acontece o quê? Que o presídio só faria sentido se houvesse educação e se houvesse trabalho. Aliás, a própria legislação prevê isso, né? Que uma pessoa, ao ser privada da liberdade, que ela tenha direito a estudar e trabalhar. Só que, infelizmente, no Brasil não é essa a realidade. Então, a pessoa é privada da liberdade, ela é amontoada, né, numa cela, como animal, né, enjaulada, e aí espera-se que ela saia dali melhor do que entrou. Quer dizer, é impossível. Espera-se, né, uma mágica que não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Isso é praticamente impossível. 0,001 vai se recuperar. 0%. Aí, claro, alguns projetos, né? Vou citar, inclusive, o nosso, de leitura, né? Alguns presídios que ainda tem escola. Então, você ainda consegue algum trabalho, Nós né? temos em Andradas até um trabalho, né? Aqui, como citamos também. E aí, professor, qual que é o resultado quando chega lá, o pessoal tá se envolvendo com a leitura? Consegue... É perceptível essa melhora com o passar do tempo? É perceptível. Na leitura, a gente acredita que ela tem, né, uma função extremamente libertadora, né, edificadora. Então, a pessoa começa a ler, ela tem vontade de estudar mais, ela tem vontade, né, de fazer outras coisas, de sair realmente do mundo do crime. Nós temos resultados importantes de pessoas que já estão, inclusive, fora da prisão, que hoje continuam lendo, já estão trabalhando. São resultados que ainda não têm uma expressão que a gente gostaria, no sentido de quantitativo, né? Mas que nos anima a continuar, né? Isso que é importante. Vocês acompanharam uma matéria que foi divulgada em rede nacional de um presídio na Noruega? Vocês chegaram a acompanhar?
Chegou a acompanhar? Que teve a diminuição de vaga, não? Teve a diminuição de vagas e outra coisa. Tem até um estúdio de gravação lá dentro. E quem banca esse presídio na Noruega são os moradores. De certa forma, eles não bancam com impostos, não. De certa forma, nós bancamos aqui parte disso pagando impostos, né? Provavelmente. Mas lá, quem banca é a própria comunidade. Porque eles têm o interesse na ressocialização de quem passou por lá. Eles trabalham em prol do presídio e praticamente não tem lá, é o melhor presídio do mundo. Eu acho importante falar que às vezes as pessoas confundem o fato da gente falar de tratamento humano pro preso com impunidade. Ninguém prega a impunidade, ninguém está defendendo o crime, ninguém está defendendo que a pessoa não vá presa, ninguém está defendendo a impunidade de forma ampla, a gente está defendendo uma punição porque a gente sabe que a pessoa vai voltar para a sociedade. E é um ser humano que teve algum problema que está lá. É até engraçado, quando a gente ouve a história do preso, a gente tem uma afeição muito grande. Por exemplo, agora que aquele filho do Richthofen, lá, irmão da Suzana, foi pego no Cracolândia, teve um choque emocional muito grande porque todo mundo conhece a história dele. E a gente, enquanto os outros usuários de crack são só números, porque ninguém sabe quem são. Mas a hora que a gente faz para algum projeto social, por exemplo, esse do professor, ou um centro de ressocialização, você conhece a história do preso, você cria uma afeição e você vê que ele é um ser humano. E claro que ele deve pagar pelo que ele fez, né? Eu acho que a justiça penal está aí para isso. Eu, como advogado, trabalho nessa área, eu sei da importância que é a punição. Mas a punição justa, né? A punição que não vai ser tão cruel ou mais cruel do que a conduta do preso. Eu também não culpo a sociedade, porque a sociedade está cansada, a sociedade ela tá virando um mar de impunidade, né? A gente sabe disso, tem muita impunidade. Então, quando você vê uma sociedade revoltosa, é entendível também, né? É compreensível também, né? A ação que vem acontecendo na Cracolândia, lá em São Paulo, ontem nós tivemos mais uma ação e na tarde de ontem o Conselho Nacional de Direitos Humanos decidiu em plenário, né, entrar com uma representação no Ministério Público de São Paulo contra o prefeito de São Paulo, João Dória, por improbidade administrativa, né, em função de tudo que vem acontecendo lá. O senhor tem acompanhado, professor? Qual que é a sua visão de tudo que está acontecendo lá? Eu acho lamentável realmente o que está acontecendo, né? A maneira como que está sendo tratado, né? Quer dizer, você tem ali pessoas com problemas sérios, né? Pessoas viciadas, pessoas que têm dificuldades e estão sendo tratadas assim, como uma política higienista, né? Quer dizer, nós precisamos limpar, sumir com essas pessoas, né, para que o lugar fique limpo, né? E não dá certo, né? Não tem jeito. A impressão que dá que parece que a vontade de quem está fazendo esse trabalho, até a secretária, teve uma secretária que pediu demissão, ela não concordou. De Direitos Humanos, né? Ela pediu demissão. Parece que a vontade deles é jogar uma bomba lá e acabar com o problema. É questão de limpar mesmo o local. Não passa isso pra gente? Passa, e é uma decisão muito polêmica, né? Toda vez que eu me manifestei disso, gera-se esse espírito de você tá falando isso porque você não tá lá, porque você não mora lá. Que não é da sua família. Não é da sua família. Eu já ouvi isso. Eu também já. É complicado. Eu acho que essa discussão, por ser lenta e ser menos passional no sentido e urgencial, porque a medida é urgente, só que você tratar a medida urgente tirando todo mundo na porrada, na bala, você só está espalhando o problema e tirando o problema de lá. E parece até que já voltaram agora um monte de problemas. Sim, na verdade é momentâneo, né? A partir a polícia vai embora e eles voltam, eles vão retomando ali o terreno, né? É o que está acontecendo, né, professor? O que eu acho que precisa ficar bem claro para as pessoas, e que eu acho que é o mais difícil, é que essa divisão entre os bons e os maus já acabou na Idade Média. Quer dizer, essa coisa de dizer que nós temos um grupo de pessoas que são boas, que são honestas, e outros que são bandidos, isso já acabou. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade e todos somos corresponsáveis. Então, cada vez que acontece um crime, cada vez que acontece uma infração, eu também me sinto responsável por isso, né? Porque eu tive oportunidades, eu consegui alcançar um estado, né, de vida que me permite viver dentro da legalidade. Mas isso não foi assim com todo mundo. Então, eu tenho responsabilidade também. Então, eu acho que o que aconteceu nesses países, você citou aí, né? O pessoal que banca... Sim. Né, é porque a pessoa ela tem essa consciência. Fala, olha, eu tenho responsabilidade sobre essa pessoa que cometeu um crime. Então, eu vou ajudá-lo a sair de lá melhor. Só que, infelizmente, a nossa cultura ainda não alcançou isso. Nós achamos que nós somos os bons, os certos, né? Porque trabalhamos, porque cumprimos os nossos horários. E existem os maus.
Sim. Que são os bandidos, que são os ladrões e os assassinos. Enquanto nós tivermos com essa mentalidade, não vai mudar. A pergunta que eu me fiz quando vi essa matéria, quando eu acompanhei, sensacional. Acho que o pessoal buscar até no YouTube acho que consegue acompanhar. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: onde que eles começaram? Quando que eles começaram a pensar dessa maneira? Onde que foi plantada essa sementinha lá na Noruega? Como que eles conseguiram chegar nesse nível intelectual, né? Na verdade, de querer ajudar o próximo mesmo, né? Mas eu acho que isso é muito curioso porque é educação, né? E a educação se você fazer um projeto de educação hoje, você não vai ter resultado amanhã. Você vai ter resultado daqui 20, 30 anos. Estamos falando de um país de primeiro mundo, sim, claro, mas que teve uma criação, né? Se você ensina para criança que o problema criminal é um problema dela também, ela vai crescer com essa mentalidade, ela vai crescer, eu tenho que resolver um problema. E não como, ali é o bom e aqui é o mal. Eles plantaram isso lá atrás. Muito lá atrás. Hoje nós nem plantamos isso ainda no Brasil, professor. Estamos longe de colher, de chegar nessa safra, de colher os frutos dessa plantação. A gente não vê sinais, né? Infelizmente, ainda nas escolas, as iniciativas nesse sentido são tímidas, né? Algumas poucas escolas que promovem, né, essa ideia de que um tem que ajudar o outro, né? A ideia da inclusão, você vê, ainda é uma ideia complicada no Brasil. Pessoas querendo, vamos criar escolas para os bons e uma escola para aqueles que têm problemas. Então isso ainda é muito forte na nossa cultura, né? Essa coisa meio separatista, né? De achar que o mundo é assim. É extremamente errado isso, é um maniqueísmo. É como eu falei, é uma coisa que funcionou muito bem na Idade Média, mas que a partir da modernidade teria que ter acabado. E talvez foi o que aconteceu em alguns países da Europa, né? Em outros lugares, que as pessoas começaram a perceber isso, que as consequências são para todos. Então não adianta eu excluir, não adianta eu prender, não adianta eu afastar para a periferia, né? Como foi feito no Brasil, mandar para os morros, para as favelas. As favelas hoje, né? O pessoal, como diz, desce do morro. Então, quer dizer, falta isso. E concordo, né? Que a educação é fundamental. Mas é um projeto de longo prazo. É o primeiro passo. Nós estamos só começando a caminhar ainda, né? Com relação às reformas, até. Sim, né? Muito sim. se fala reforma até do ensino médio, que também, né, não deve mudar muita coisa aí para os próximos anos. Mas eu acho que, pegando um gancho no que o professor falou, eu conheço a APAC, que é um centro que a gente está, inclusive, pela OAB tentando trazer aqui em Poços, já junto com a sociedade, com o Conselho da Comunidade. É um centro tão rigoroso de punição, vamos dizer assim, mais digno, que não dá prejuízo para o Estado, porque eles trabalham, os presos trabalham, eles se mantêm, eles cozinham, eles lavam, eles passam. Então você não tem policial. Você gosta dessa forma, você acredita no projeto? Eu acredito porque a APAC ela não trabalha só com o preso, ela trabalha com o preso, com a família do preso e com a família da vítima. Isso é extremamente interessante. Ela tem um tripé. Então tem uma equipe de voluntário que trabalha com o preso, uma equipe de voluntário que trabalha com a família que vai receber o preso quando sair, e uma família que trabalha com a vítima, para perdoar aquele agressor daquela vítima. Então é um tripé muito interessante que funciona. Tanto que a APAC não tem fuga. Não tem arma, não tem policial, não tem fuga. E não tem reincidência. Assim, 90% do índice das pessoas que saem, elas estão numa vida melhor. E a recuperação é quase que garantida. O pessoal liga lá em Pouso Alegre, que é onde eu conheço, que meus pais são voluntários há muitos anos. Eles ligam lá, tem detento para sair, eu queria empregar um aqui na minha padaria. Porque lá eles fazem curso, lá eles têm terapia, lá eles aprendem coisas do SESC, do SENAC, curso de confeitaria. E eles plantam, eles criam gado, eles criam coelho para fazer a alimentação. Sim. O senhor até já almoçou lá também, né, uma vez? Isso, eu tive a oportunidade de conhecer, é fantástico. Eles têm a chave da cela. Tem a chave da então, cela eles e não tem fuga. abrem a cela, depois eles entram, fecham, ficam com a chave, como você fecha a porta de um quarto. Quer dizer, e como ele falou, não tem fuga. Não tem apelido, não então, tem... assim, você passeia lá, tem uma praça bonita. É um local onde a pessoa se sente valorizado como ser humano, sabe do seu crime, sabe que ele tem que pagar, está privado de liberdade, mas ele está o tempo todo sendo estimulado a mudar. Ao bem, né? Então, ele é concursos, né? Cursos, trabalho diário, escola. A mente está sempre ocupada. O tempo todo. Sempre ocupada. Arte. Eles acordam às 5h30 da manhã e não param, né? Isso. Trabalho com arte, com literatura, com música. Que bacana. Tudo funciona, né? Como que é feita essa ponte entre, né, o reeducando e o mercado de trabalho? Como que é feito esse contato fora? Cada detento ele ganha um padrinho.
O voluntariado da APAC ele é um pouco diferente. Não é aquela pessoa assim, eu quero ser voluntário e vou quando der. Não. O voluntariado da APAC ele tem que fazer um curso voluntário. Tem que ser atuante. Ele tem que ser atuante. Cada detento tem um padrinho que cuida daquele detento e cada família tem um padrinho que cuida da família daquele detento. Então tem uma comunicação da família com o detento, do detento com o padrinho, que é quem faz a ponte do preso com a sociedade. Então fazem parcerias, lá em Pouso Alegre tinha parceria com a Tigre, Tubos e Conexões, por exemplo, que era um primor, assim. Eles, a polícia doava alguns carros que estavam velhos, eles reformavam os carros e vendiam. Então começou a funcionar como uma empresa, mas isso que você falou, do trabalho o tempo todo de conscientização. Porque quando o preso do regime fechado chega, ele já não é tudo mil maravilhas. Ele vai fazer trabalho manual com um psiquiatra para ele ficar pensando naquele erro até ele tomar consciência do que ele fez, do mal que ele fez. E você consegue converter essa pessoa a ser uma pessoa melhor. E a estrutura do presídio lá é bacana hoje. Da APAC isso, da APAC é uma bacana. APAC rural. Ele é rural. Rural, ela funciona na zona rural. Isso. É incrível. Interessante, e é um projeto com o tribunal, não é uma coisa assim particular nem nada. O Tribunal de Justiça, através do projeto Novos Rumos, ele patrocina e ajuda. Poderíamos sonhar com uma APAC aqui em Poços de Caldas, então? Eu acho que sim. A gente já tem o Conselho da Comunidade, depende muito do apoio do judicial, mas tanto os dois juízes eles estão abertos às discussões. Estão abertos às discussões. Então, completamente. Já foi feita até uma reunião na UAB de instituição da APAC mesmo, formalmente, onde foi uma audiência com mais de 50 pessoas, vários setores da sociedade, tem até esse documento. Então a gente está caminhando para futuramente, se Deus quiser, trazer para cá. Seria sensacional, professor? Sensacional, a palavra é essa, né? Tudo que a gente gostaria de ver em Poços de Caldas, né? É a cara de Poços de Caldas, né? Uma cidade como a nossa, uma cidade bonita, né? Que atrai pessoas. Por que ter um presídio como esse, né? Que quem conhece sabe da tristeza que é. Quer dizer, nem pode ser chamado de presídio, né? Não tem uma estrutura de presídio, não tem escola. Localização, já está tudo ultrapassado, né, professor? Ali, assim, o pessoal que trabalha ali, né? O Adriano, o Monique, assim, na minha opinião, são verdadeiros heróis. Eu falo no plantão que eles tiram leite de pedra. Eles tiram leite de pedra ali. A equipe dele toda lá. Eu que frequento, né, semanalmente lá com o projeto de leitura da PUC, né? A gente vê que, assim, eles fazem, é o que você falou mesmo, tiram leite de pedra, porque não tem um mínimo de estrutura. Agora, a pergunta sempre é essa: por que Poços de Caldas ainda não acordou para isso, né? Ainda não pensou na possibilidade de ressocializar pessoas, que poderia ficar famosa no mundo, né? No Brasil, como exemplo, uma cidade, né? A gente entra no ponto da política, né? A vaidade política atrapalhou, né? A construção de um novo presídio aqui em Poços nos últimos tempos, né? Poderíamos já estar com um presídio aqui, quem sabe um presídio modelo, né? Porque exatamente. Muitos se batem na terra. Poços é uma cidade turística, bem, mas nós temos um presídio aqui, né, no meio da cidade, na área central da cidade, hoje sem estrutura alguma. Eu estive lá, eu gravei uma edição especial do plantão, eu fiquei impressionado, eu não conhecia o presídio ainda, eu saí de lá realmente assustado com o que eu vi, com muitas pessoas, né, nas celas. E o pessoal da SUAP, eles fazem um trabalho realmente diferenciado, eu não tenho dúvidas disso. A vinda dessa PAC para cá teria que ter o apoio da prefeitura também, do município, de certa forma. O apoio principal é do Tribunal de Justiça. É do Tribunal de Justiça. A prefeitura sendo parceira para ceder área, para estar junto com projetos, é fundamental para funcionar bem, né? A gente teve algumas reuniões no passado com as outras gestões. Conforme for avançando, tem que ter o diálogo com a prefeitura. É o que você falou, a força política é muito importante. E Poços de Caldas está sempre na vanguarda, aí por que não, né? O projeto do professor deve ser muito importante, por exemplo. É um projeto que poderia ter mais projetos, mais pessoas que podem estar ouvindo em casa, falar, por que não fazer um trabalho artístico ou um trabalho de desenvolver? Eu vou apresentar para o juiz da execução um projeto de trabalho para os presos, porque você vê, começou pequenininho, hoje eles estão em 3 cidades e é um projeto que todo mundo fala na cidade. Difícil lugar que fala, tem um projeto de leitura lá no presídio de Poços. Você vê como que reverbera positivamente um trabalho bem feito e pensando no social, né? Professor, essa mudança, né, de comportamento, de opinião, tem que passar por tudo, então. A educação, as políticas públicas, é um trabalho de formiguinha. Perfeito. Seria isso. Porque você tocou num ponto importante, porque a sociedade precisa entender que os problemas sociais são complexos. Eles não são problemas simples de resolver. E para você resolver um problema complexo, você tem que pensar complexo. E pensar complexo é justamente pensar em todas as forças sociais, né, políticas,
educacionais, jurídicas. Então, quer dizer, ou nós Sim. abrimos a mente, né, e começamos a unir forças, todos os setores, né? Eu estou mais ligado ao setor da educação, dentro da universidade, né? A questão jurídica, social, tudo isso tem que estar muito, né? Os meios de comunicação têm um papel importante para abrir esse espaço de discussão também. Todos os setores da sociedade teriam que estar muito empenhados para resolver os problemas sociais, porque os problemas sociais estão estampados aí nos noticiários todos os dias, a todos os momentos. Você trabalha com isso, né? Você sabe disso. Então, ao invés de ficar só vendo, assistindo, né, nós teríamos que abrir um espaço realmente de ação conjunta, né, de todos os setores. É impressionante a quantidade de menores envolvidos aqui em Poços de Caldas com tráfico de drogas. É uma realidade do Brasil isso hoje em dia, né? Os menores eles são usados e muito pela questão social mesmo, né? Às vezes ele vê lá a vontade de... Já falamos tanto em tênis, né? Você não, eu quero comprar um tênis para mim, mas eu não tenho condição. É mais fácil, o traficante vai lá, oferece para ele, você vai ter acesso a esse lei de tênis. mercado deixa o ser humano egoísta, né? Ele começa a viver pensando no que eu vou ter na minha vida. Uma sociedade capitalista inflamada, né, e emergente como é a nossa, tende a tendência da gente querer muito e acabamos esquecendo que a gente tem pessoas e sociedades para administrar. É um contrato social do Rousseau, né? Sim. A gente abre mão de alguns direitos, né, em prol do direito coletivo. E a lei de mercado tende a criar uma ânsia de desejo muito grande, com que faz que as pessoas fazem tudo por causa de dinheiro, né? E eu acho que isso é muito delicado. Você é a favor desses programas que nós temos hoje no Brasil? Eu sou a favor dos programas sociais. Sim. Em forma de medida temporária. Eu acho que toda ação afirmativa ela deve ser temporária. Ela funciona para equiparar desigualdades, equiparar minorias. A partir do momento que equiparou, por exemplo, quando eu falo que eu concordo com o sistema de cotas, eu não quero o sistema de cotas para sempre, mas eu quero um sistema de cotas que corrija um erro do passado com o negro, que ao negro estar comparado em nível de aceitação, em nível de oportunidade com o branco, possa se caminhar igualmente como outros querem. Então eu acho que a política afirmativa ela é importante, a política de minorias é importante, mas sempre visando a correção do erro e não uma perpetuação de benefícios. Qual que é o seu pensamento, professor? Perfeito. Eu vou, né, justamente concordar com ele. Eu acho que inclusive assim, por exemplo, o Fome Zero, quando ele foi criado, pouca gente leu o projeto Fome Zero do Brasil. Então a gente conhece. A gente conhece muitas vezes, né, alguns benefícios que as pessoas recebem, né? Mas o Fome Zero ele prevê, ele tem um tempo de duração. É que a fome é para ontem. Eu não posso dizer para a pessoa assim, olha, então você vai começar a trabalhar, vai começar a estudar, daqui 5 anos você vai comer. A fome não espera. A fome não espera. Então você tem que ter uma ação afirmativa, você tem que ter um projeto assistencial de imediato para matar a fome do sujeito. E, ao mesmo tempo, trabalhar para que ele consiga depois ter uma autonomia. Então, é um projeto, é aquilo que eu falei do complexo, é conjunto. Então, não é só assistencialismo. O assistencialismo, ele resolve um problema imediato. Mas a formação, né, as oportunidades, elas são a longo prazo. Então, concordo plenamente. Eu gostaria, já está chegando no final, é isso? 11h55, gente. O tempo passa rápido aqui, esse bate-papo. Em breve teremos aí mais tempo para poder debater aqui com os nossos entrevistados. Queria agradecer a presença do Davidson Cepini, professor de psicologia da PUC aqui de Poços de Caldas. Muito honrado e sensacional a sua participação, viu, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Doutor Tadeu Rodrigues, show de bola. Obrigado. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo, e é sempre bom falar de temas assim, cada vez mais difícil da gente falar em mídia aberta. Acho que a gente consegue aos poucos implantando essa sementinha, né? Amém. Mudando a maneira de pensar das pessoas. Isso é fundamental. Pelo menos a gente provoca um pouco. Vamos provocar o pessoal. Preciso voltar mais vezes aqui, pode ter certeza disso. Vamos embora, Maurício Beraldo. Eu volto hoje ainda ao vivo às 7h40 da noite, lá no Plantão 47. Espero por vocês, aqui no AM 1250 e FM 90,3. Segunda-feira agora, viu? Amanhã eu descanso um pouquinho, né, Maurício? Amanhã eu vou descansar um pouquinho, mas segunda-feira às 8 da manhã estaremos de volta, tá bom? Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Estúdio News.
Estúdio News. Apoio Cultural.